Quero convidá-los todos para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós estamos tendo uma série de reflexões sobre os Salmos e hoje é dia do Salmo de número 5. Ele ainda cabe na palma da mão. Salmo de número 5. Deixa sua Bíblia aberta por enquanto. Apenas para dizer que este Salmo é atribuído a Davi. Este salmo, portanto, tem um viés do rei de Israel, e este salmo não tem uma situação específica, uma base para a qual ele tenha sido criado. O que nós sabemos, com certeza, é que o salmo trata de um crente pedindo a orientação de Deus, um crente suplicando a graça de Deus, um crente se comunicando com o Senhor acerca da situação que ele vive. O Salmo vai demonstrar que ele está rodeado de gente com a qual ele não convive bem, gente que o trai. Eventualmente ele tem inimigos declarados, mas o Salmo acaba mostrando que ele também tem inimigos que estão do lado dele, que o adulam, que o elogiam, mas que entretanto tecem a traição por trás. Então ele de fato não tem muita convicção sobre quem é fiel a ele e quem não é. Provavelmente este salmo está muito ligado aos salmos 3 e 4, onde nós conhecemos as aflições que o filho dele, Absalão, impôs a ele, fazendo com que ele abandonasse Jerusalém, fugisse para não ser morto com a corte. Provavelmente o salmo também se refira a situações de perseguição que ele tenha sofrido. De qualquer maneira, nós sabemos que em tempos de aflição, este salmista nos ensina 4 coisas que nós devemos lembrar no nosso cotidiano. Então vamos transportar a situação de Davi para os nossos dias e vamos pensar com Davi o que a gente faz quando a gente está em situação de perseguição, em situação de aflição, em situação de ansiedade, em situação onde o nosso coração está quebrado. Vamos nos lembrar então, na leitura que fizermos deste salmo, como é que nós, crentes em Jesus Cristo, devemos proceder. A primeira unidade que eu quero destacar do salmo vai do verso 1 ao verso 3, e eu quero convidar vocês para lerem comigo. Vamos lá. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Até aqui só. Observe uma coisa interessante. Dá ouvido, Senhor. Esta palavra Senhor se refere ao nome pactual de Deus. Se refere àquele nome que Deus deu a si mesmo quando se encontrou com Moisés por meio da sarça ardente. Não é um nome genérico de Deus, é um nome que traz consigo a ideia de um Deus libertador, de um Deus salvador, a ideia de um Deus perdoador, a ideia de um Deus fraterno, pessoal, que tem uma ligação pessoal conosco. Não é simplesmente o Deus criador de todas as coisas, mas é o nosso Deus salvador. E quando Davi usa esta palavra Senhor, vocês vão verificar que durante o Salmo ele a usa 5 vezes, mostrando o quê? Que ele não está falando com o Deus
que está ocupado com a natureza inteira, mas com o Deus revelado por sua palavra, por sua lei. O Deus que nós servimos tem um nome e tem uma relação conosco. Não é simplesmente o Deus de todo mundo, é o Deus pessoal, nosso Redentor. E quando olhamos para o texto, nós verificamos como é que ele se dirige a esse rei. Pense só, ele usa aqui algumas expressões de como é que ele se comunica. Ele se comunica, no verso 1, por gemido, ele se comunica com voz que clama, ou seja, com voz alta, eventualmente com grito, e ele se comunica também com a sua oração, que é, na verdade, uma frase ordenada. Quando Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, ele mostrou como é que a gente deve ter uma oração ordenada. Vocês se lembram do Pai Nosso? Vamos começar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês verificam que até aí ninguém pediu nada, a não ser exaltar a Deus. E é o que Davi faz, porque quando Davi começa a falar com ele, seja por murmúrio, por um pensamento interior, ele está orando e ele não está falando alto para ninguém, mas eventualmente ele está clamando, ele está reclamando diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma oração que é muito semelhante à entrega de um sacrifício. Quando a gente faz um sacrifício, o que a gente põe primeiro? A gente põe primeiro o cordeiro ou a gente põe a lenha? Primeiro a gente coloca todas as coisas necessárias para que aquele fogo acenda e então a gente coloca o sacrifício. Pois é, quando se fala da oração, se fala deste mecanismo racional trabalhado. Em primeiro lugar vem a majestade, vem a grandeza de Deus. Mas no gemido, na voz que clama, não necessariamente isso. Eu achei interessante falar isso com vocês, porque quando o crente tem uma necessidade diante de Deus, ele não precisa seguir regras. Ele não precisa seguir regras. O que vem no seu espírito, o que vem no seu coração, o desejo de se expressar diante de Deus, ele pode fazê-lo. Como Davi fazia com toda a liberdade. Seja gemendo, seja clamando em alta voz, seja orando de maneira sacrificial, ele fazia isto. E eu acho interessante que ele fazia isso de manhã. Ele não fazia a sua devocional de noite. Ele fazia a sua devocional de manhã. Porque há uma coisa muito interessante. Ele vai, como o sacerdote tem que fazer o sacrifício de manhã, ele vai começar o seu dia. E com quem ele tem que falar para começar bem o seu dia? Ele tem que falar justamente com o Senhor pactual, o Senhor Javé, o Senhor Jeová. E é interessante que ele diz aqui: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Já viu aquele tipo de crente que chega e diz assim: olha, hoje de manhã eu já nem lembro mais o que eu falei com o Senhor. Sabe, eu devo ter pedido por alguém aqui, eu devo ter intercedido por alguém, eu devo ter pedido uma graça, eu devo ter pedido uma situação, para Deus resolver uma situação, mas, sabe, passou, a agitação da vida passou, eu não lembro mais o que eu falei. Davi diz assim: eu falo e fico esperando. Não é que ele fica estacionado, ele vai trabalhar, ele vai tomar resoluções com os seus ministros ali de Estado, ele vai ver como é que estão os seus inimigos, como é que estão as fronteiras do país, como é que está a alimentação da população, ele vai ver tudo isso, que é o expediente de um rei. Entretanto, ele fica esperando Deus resolver a situação, então aquilo não sai da sua mente. O que é que o Senhor vai me dizer até o fim do dia? E eu acho muito interessante o Salmo nos conduzir para este
direcionamento, este posicionamento. Comece o seu dia expressando o seu gemido, expressando a sua alta voz, expressando a sua oração cadenciada, a sua oração formulada de acordo com o Pai Nosso, e fique esperando. Por quê? Porque Davi considera que o Senhor, o Deus pactual, é o seu rei. Eu sou o rei de Israel, mas Ele é o meu rei. E Ele é o Deus que me possui, Ele é meu Deus. O segundo ponto que eu gostaria de falar, vai do verso 4 até o verso 7. Vamos ler juntos? Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Vocês podem perceber aqui que agora Davi sai de como é que ele vai a Deus e se dedica a pensar em como Deus é, o caráter de Deus. Irmãos, nós precisamos ter a visão aqui de que Deus não dá jeitinho. Deus tem um caráter absolutamente puro e santo. Deus não convive com a maldade. Deus não aceita a malícia dos seres humanos. Deus não aceita o crente meio crente. Deus não aceita aquele que diz que o adora, mas não o adora. Israel tinha esse defeito. Israel confiava tanto na aliança que Deus tinha feito com ele, que dizia assim: Deus está conosco, não importa o que a gente faça, Deus tem obrigação de nos salvar, tem obrigação de nos perdoar, tem obrigação de nos restaurar, tem a obrigação de nos manter no sucesso. Não, senhores, não, senhoras, Deus não convive com o mal. Se nós vivemos uma vida que intercala momentos de espiritualidade com momentos de fraqueza, na espiritualidade ele vai nos fortalecer ainda mais e na fraqueza ele vai nos disciplinar. Então, o crente apanha de Deus? Apanha. E quantas vezes for necessário até ele se arrepender. Deus é bonzinho? Muito. E é por isso que ele faz isso, porque ele ama os seus filhos. As pessoas que estão sem a disciplina do Senhor não são filhas dele. E quando nós lemos estas palavras aqui, nós vemos que o caráter de Jeová, de Javé, é santíssimo, é único, não há conivência com Deus, com o pecado que nós temos. É por isso que nós temos que chegar aqui no culto público e confessar os nossos pecados, para sermos ajustados dentro da sua santidade. E não adianta a gente tentar subornar a Deus com hipocrisia, Ele não é enganado, nunca é enganado. Então o melhor caminho para o crente é justamente pensar isso. Agora, quanto às pessoas que não têm o temor de Deus, Davi descreve que ninguém está salvo de ser condenado por ele. Ninguém está salvo de ser condenado por ele. E aqui há duas palavras, ódio e abominação. O texto mostra arrogantes, iníquos, sanguinários, fraudulentos. Nós acabamos de relembrar aqui pelo pastor que o salário do pecado é a morte. As pessoas que estão andando sem Jesus Cristo neste mundo estão fadadas à morte e morte eterna. Não há salvação universal, não há arrependimento, vamos dizer assim, de última hora. Deus não vai se arrepender na última hora e aqueles que Ele ia condenar não vai condenar mais. Não, Ele vai continuar fazendo isso. É por isso que é necessário nós pensarmos como é então que um crente é abençoado, como é que um crente é tratado. Davi
mostra como é que existe essa diferença entre Deus recusar os arrogantes e aceitar para si aqueles que Ele chamou. Diz o texto do verso 7, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Como é que Davi vai entrar na casa de Deus? É pela misericórdia de Deus, é porque Deus é generoso para com ele, é porque Deus é perdoador. Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade. É muito interessante nós nos lembrarmos que o caminho para nós vivermos bem com Deus é lembrarmos que Deus só nos acolhe por causa da sua misericórdia. Deus só nos recebe por causa do seu beneplácito para conosco, do seu favor para conosco. E meus amados irmãos, quando Davi fala da casa, de entrar na casa, ele se refere ao tabernáculo, a barraca que abrigava a aliança, a arca da aliança, mas ao mesmo tempo, ele também está se referindo ao fato de que ele não está apenas entrando nesta barraca, ele está entrando na presença do Deus Todo-Poderoso, assim como Isaías entrou na presença do Todo-Poderoso no capítulo 6 do seu livro. E ele viu a grandeza do Senhor. Eu fico pensando no fato, então, de que se eu tenho como objetivo, desde de manhã, procurar a Jeová, o Deus pactual, como meu rei, como meu Deus, e lançar diante dele o meu gemido, a minha alta voz, a minha oração formulada, e ficar esperando, eu tenho que me lembrar que Deus não convive com a hipocrisia, e eu tenho que ser absolutamente sincero diante de Deus, olhando para as minhas falhas e repetindo diante de Deus a necessidade dele ter misericórdia. O salmista vai dizer em outro lugar que a intimidade do Senhor é para os que o temem. O temor do Senhor é justamente isso, eu me chegar humildemente diante dele, porque ele não tolera, não convive com o pecado. A terceira coisa, vamos do verso 8 ao verso 10, vamos lá. Senhor, por causa dos meus adversários, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Vocês podem observar que agora Davi faz uma súplica específica a Deus. Qual é a súplica específica? Guia-me na tua justiça. Por causa de quem? Por causa dos meus adversários, que eles não tenham o que dizer a respeito do meu procedimento. Que o meu procedimento seja tão parecido com o teu procedimento, que eles fiquem sem argumento. A mesma coisa Pedro disse na sua carta, quando ele disse, olha, façam o bem, porque as pessoas que vão criticar vocês, vão ver as boas obras que vocês fizeram, e por isso vão ficar quietas. É claro que a gente vai receber críticas por ser crente, mas o que Davi está pedindo, é que Deus dirija a sua vida diária, que o Senhor, e é uma frase interessante, endireita diante de mim o teu caminho, ou seja, Senhor, torna claro o teu caminho para meu caminhar deste dia. Eu não quero pisar em lugares que sejam lugares que eu estou estabelecendo, mas eu quero pisar em lugares que o Senhor está estabelecendo para eu pisar. Onde ir, o que falar, o que pensar, como responder às pessoas,
como conviver com as pessoas. Senhor, eu quero fazer isto muito parecido com a pessoa de Jesus, porque esta é a marca do crente. O verdadeiro crente, irmãos, mantém a sua individualidade, mas perde a sua personalidade carnal, para ganhar a personalidade do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Quando nós temos a mensagem da palavra de Deus, ela pode tirar uma pessoa do inferno, não a nossa mensagem, mas a mensagem da Escritura, e nós somos portadores desta mensagem. Se nós agimos de qualquer jeito no nosso cotidiano e as pessoas não percebem a nossa fidelidade a Cristo nos nossos procedimentos, nós estamos contaminando o Evangelho, e não o contrário. Mas quando nós estamos aderindo, nos envolvendo com os sentimentos e com as ações que Jesus Cristo teve, a compaixão de Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo, a disposição de Jesus Cristo em servir a Deus, meus irmãos, nós estamos exatamente caminhando no caminho da justiça do Senhor, e o Senhor aplana o caminho, facilita o caminho, com o seu Espírito, com a sua graça, com o seu conhecimento do Evangelho. E nós nem percebemos que nós estamos sendo enviados do Senhor para as pessoas. Então, coragem, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Eu não posso confiar nas pessoas que me cercam totalmente. É claro que eu tenho que confiar em certa medida, mas eu não tenho que me entregar às pessoas que estão à minha volta. Por quê? Porque na boca dos adversários não há sinceridade, o íntimo está cheio de crimes, o rosto é magnífico, a expressão, o sorriso das pessoas é magnífico. É como lá nas altas instâncias do governo, não é? Vossa Excelência é um criminoso. Não é? É cheia de elogios, de protocolos, entretanto não existe sinceridade. Eu quero matar Vossa Excelência. E muitos fazem isso, não duvidem. O fato, queridos irmãos, é que o crente não é assim. O crente é uma pessoa que está dizendo assim: eu lancei diante de ti todo o meu fardo, por meio da oração, por meio da súplica, e eu estou esperando a tua graça agir. Eu olho para o Senhor e eu vejo no Senhor uma pessoa que não muda, que tem um caráter santíssimo e puro, mas eu tenho confiança de entrar na tua presença, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O que eu mais quero, Senhor, é andar junto contigo, é caminhar contigo na tua justiça. Não importa o que as pessoas estão fazendo, declara-as culpadas, Senhor, porque elas não estão pecando contra mim, apesar de me machucar, elas estão pecando contra ti. É o que diz o verso 10. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram, não contra mim, não contra o rei de Israel, mas contra o rei do universo. Ainda que me ofendam, ainda que me magoem, o problema não é comigo, o problema é mais em cima. Então, que para pessoas que certamente não querem o temor de Deus nas suas vidas, toma conta deles. Essa é uma oração imprecatória, não é? O crente tem o direito de fazer isso. O crente tem o direito de fazer isso. Depois de quando? Depois de anunciar a misericórdia de Deus. Os apóstolos nos ensinaram isso. Você pega uma pessoa facciosa, uma pessoa que divide, uma pessoa que intenta o mal contra os outros, fala uma, duas vezes com ela, não dando resultado, cai fora. Será que a gente pode dizer isso de púlpito, reverendo? Qualquer coisa os irmãos apaguem da memória. O que será que o pregador falou hoje? Não lembro mais. Quando a gente disputa com o tolo, a gente é tão tolo quanto ele. O Senhor Jesus Cristo disse uma coisa interessante, se bem que a pregação foi para os judeus. Ele disse assim: olha, se vocês entrarem numa cidade e rejeitarem a mensagem de vocês, sacudam o pó do sapato, não fica nem o pó daquela cidade,
porque haverá mais duro juízo para essa gente. Nós não sabemos quem Deus vai converter, pode ser o pior criminoso. A nós compete só pregar. Se nos ofenderem, magoou, mas o problema é com ele, rejeitaram a ele. Então Davi termina esse poema, e depois que ele publica esse poema não é só a experiência dele, já é o apelo que ele faz, é a última coisa que eu quero falar aqui, é isto. Vamos para os versos 11 e 12. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Olha que maravilha! Olha, a minha experiência até aqui foi essa, mas a partir de agora, eu quero que mais gente se una a mim na alegria. Eu quero que mais gente se una aqui na minha alegria. O apelo do Salmo, então, é para todos os que confiam no Senhor e por isso estão sob sua misericórdia. Você está sob a misericórdia do Senhor? Você está sob a misericórdia do Senhor? Então eu quero dizer, como o salmista disse, se alegre. Mas a vida não está boa. Se alegre. Se alegre. Isso é uma contracultura. O crente não deve se alegrar pelo que ele enxerga, ele deve se alegrar pelo que não enxerga, mas crê. E o que é que ele crê? Davi crê que todos aqueles que confiam no Senhor devem cantar de júbilo para sempre, porque o Senhor é o seu defensor. Você crê que Deus é seu defensor? Parece que Deus não me escuta. Parece que a minha oração não passa do teto. Não precisa passar do teto, porque Deus está aqui, abaixo do teto. Deus habita num alto e sublime trono, mas habita com o contrito, com o abatido de espírito, para dar vida ao abatido. Mas não é só isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vocês terminam, não temerei. Por quê? Tu estás comigo, tu me defendes. Para onde o crente vai? Vai para a presença de Deus, não vai? Por causa da misericórdia de Deus. Quem importa se a gente sofrer pouco ou sofrer muito aqui? Eu sei que isso vai contra a razão, mas assim como Davi, que sofreu muito na vida, o coração do crente deve estar cheio de esperança, porque o Senhor o defende. O Senhor não está desacordado, o Senhor não está cochilando, o Senhor é a sombra direita. Então você está em aperto? Gema, clame em voz alta, não importa, faça a sua oração, mas fique esperando, porque aquele Deus que não convive com o mal, é o Deus que pela misericórdia te acolhe, é o Deus que pela misericórdia te faz andar por caminhos que você nunca andou, caminhos de justiça, caminhos de glória, caminhos de graça, caminhos de perdão, caminhos de restauração. E todo mundo aqui deve se envolver com este pensamento. Cante de júbilo ao Senhor, porque Ele te defende. E mais, tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua bondade. Essa é uma linguagem militar. O escudo era para a defesa de todos os ataques em volta. E eu queria lembrar você que quando Jesus Cristo estava para partir, um pouco antes da cruz, ele diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Deus não vai tirar você das aflições, elas são necessárias para você ser aperfeiçoado espiritualmente, mas ali Deus vai te dar o alívio que você precisa. No meio do furacão, Deus está ali, com a mão em você, sobre você. O apóstolo Paulo diz que Deus é fiel e não vai permitir que as tentações humanas sejam tão fortes que você não possa suportar. Pelo contrário, justamente com a provação, com a tentação,
Ele proverá escape. Há uma música em inglês que eu gosto muito, de um cantor norte-americano, que se chama But God, mas Deus. E eu já contei isso aqui, conto de novo. As pessoas vão se frustrando, os crentes vão se cansando da provação, e por isso vão cessando de orar. E eles se esquecem que Deus nunca desistiu deles, e que Deus é sua companhia permanentemente. Então, a minha reflexão nesta manhã é que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, considerar a santidade e a misericórdia de Deus para conosco, buscar a sua direção para a vida diária e encorajar outros a viverem com alegria, porque o Senhor cuida de todos nós.